Imagine a seguinte situação. Uma pessoa tem tudo para fazer o mal, mas, ao invés disso, ela faz o bem. E por fazer o bem, essa pessoa é insultada, injuriada, perseguida, mas ela não fica triste, ela não se sente infeliz, pelo contrário, ela se sente feliz, alegre, porque ela se lembra das palavras de Jesus: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. A pergunta é: no mundo atual, existe uma pessoa assim? É possível, primeiro, é possível existir uma pessoa assim? É possível, sim. E existe no mundo atual? Não sei, talvez exista. Existem muitas pessoas anônimas, almas elevadíssimas, que são anônimas. São anônimas. No passado existiram muitas almas assim, anônimas ou não. Os primeiros cristãos, aqueles que se sacrificavam pela causa do Mestre. E cada vez mais, à medida que o tempo passa, avança, essas pessoas vão crescendo em número. Elas vão ser cada vez mais. E vamos trabalhar para que sejamos uma delas. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que traz reflexões sobre questões da vida à luz do Evangelho Redentor, sob a claridade da doutrina espírita. Nós apresentamos no momento as 7 bem-aventuranças. As 7 bem-aventuranças cuja estrutura sabiamente exposta, anunciada, enunciada por Jesus, sugere para nós uma escala de 7 virtudes. 7 virtudes que cada um de nós tem que conquistar e desenvolver em nós para a nossa ascensão a Deus. Se você perdeu algum vídeo, este é o 9º vídeo e último vídeo. Se você perdeu algum deles, então entre no canal, acesse o canal e assista. No vídeo de hoje, o último vídeo, nós vamos trazer mais 2 bem-aventuranças. Não fazem parte das 7 da escala de virtudes sugerida pelo Senhor. Não fazem parte, mas elas são assim, vamos dizer, o coroamento dessa escala. Quem chegou até aqui, quem chegou até o último degrau da escala é que tem condições de passar por situações que nós vamos explicar agora. E dissemos no início, na introdução, na abertura. Então, nós hoje vamos apresentar os injuriados e perseguidos. Os injuriados e perseguidos. Mateus, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem,
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se nós fizermos um retrospecto do cristianismo dos primeiros séculos, nós vamos observar que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus, foram injuriados e perseguidos pela causa do Mestre, pela causa do Evangelho, pela causa do estabelecimento, da construção do reino de Deus, que começa no íntimo de cada um. Eles foram injuriados, perseguidos, sacrificados, mas se alegraram, deram a vida pela causa. Essas pessoas chegaram ao topo da escala, de virtudes. Só quem chegou até aí é capaz de passar por uma situação semelhante a essa, que para o mundo, para as pessoas, para nós outros, é algo estranho e abominável. Não, que isso? É isso. Mas esta é a realidade. Esta é a realidade. No mundo atual, pessoas que chegaram a este ponto, a este nível da escala de virtudes, ainda vai passar por isso. Ainda vai passar. Um exemplo dessas figuras brilhantes é Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Chegou ao topo da escala, um pacificador. Nos últimos momentos do grande apóstolo Paulo, ele estava tranquilo. Qualquer um de nós ali estaria tremendo de medo, horrorizado de medo. Ele estava calmo, tranquilo. O próprio algoz dele, aquele que foi encarregado de executá-lo, estava tremendo, com a espada na mão, iria degolá-lo, estava tremendo. E Paulo disse: não trema, cumpra o seu dever. Eu morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna. Enquanto você chore, lamente por você, não lamente por mim. Não lamente por mim. Eu vou ao encontro da paz e da verdade, do Senhor da paz e da verdade, enquanto que você, depois da execução do crime, volta para os mandantes dele. Olha, quem chegou só mesmo quem chegou ao topo da escala de virtudes é capaz de ter essa fé, esse sentimento. Ele estava tranquilo ali. Tranquilo. Vamos imaginar que cada um de nós, eu, você, cada um de nós, estivesse diante de Jesus e fizesse a seguinte pergunta: Mestre, eu posso praticar essas virtudes e chegar ao ponto de passar por uma situação como essa dessas duas bem-aventuranças que o Senhor anunciou? E ele vai responder assim: não só pode, como deve. Aí eu respondo: mas mestre, mesmo não sendo um pacificador, aquele que chegou ao 7º degrau da escala, sim, para se adquirir uma virtude é necessário praticá-la. Qualquer virtude, para que você adquira, você tem que praticar. Assim como um violonista, um exímio violonista,
para chegar ao ponto do exímio violonista, tem que praticar. Tem que praticar. Para ser um caridoso, eu tenho que praticar a caridade. Ainda não cheguei lá, mas vou chegar. Assim com essas virtudes todas. Exige sacrifício, sacrifício do coração, renúncia, esforço, muito esforço. Mas a boa vontade tem que superar tudo isso, tudo isso. Sobre esta questão, o benfeitor espiritual Emmanuel tem uma página chamada Na Construção da Virtude. É capítulo 51 do Livro da Esperança, de Livro da Esperança. Vamos ver o que ele nos diz. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si, caminha na estrada da resignação. Agora, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Você tolera injúrias e cala a justificação que está na ponta da língua, mas espera, a preço de lágrimas, que o tempo revele a isenção de culpa. Com isso, você promove o reconhecimento e a renovação dos seus próprios perseguidores. Você tem razão de sobra para repreender os irmãos decaídos em erro, pela ascendência moral que você já conquistou. Mas, em vez disso, você estimula eles, você pronuncia palavras de estímulo e indulgência, muitas vezes sobre a crítica daqueles que não entendem a sua atitude. Com isso, você consegue reerguer o ânimo dos companheiros decaídos. Você tem o direito de repousar pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas. Mesmo assim, você prossegue em atividade laboriosa, muitas vezes com o desgaste acelerado das forças físicas. Com isso, você constrói a base do apostolado que vai lhe clarear o grande futuro. Enfim, diz o benfeitor Emmanuel, quando você faz o bem, quando pode fazer o mal, você vive no iluminado país, você vive por antecipação, no iluminado país da virtude. Um dia, você, chegaremos ao topo dessa escala de virtudes. Vamos chegar lá. Muito sacrifício vai exigir de nós. Sacrifício, renúncia, muito esforço, muito suor, muitas vezes muitas lágrimas. Mas não faltará apoio, e nós chegaremos lá. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.